dadas essas questões ali de detecção sobre esses status de comunicação, tão importante quanto isso é melhorar esses pontos citados, né? Vou falar algumas coisas que podem ser feitas para melhora dessa comunicação. Algumas ações, eu vou falar ações simples, tá? Eu não vou falar todas as ações que eu tomei, mas eu vou falar questões bem simples. Uma alternativa que eu fiz e que é algo que é bem efetivo é acrescentar em todas as aulas, nos tópicos do SIGA, as informações pertinentes à disciplina. Então, por exemplo, eu coloquei nos tópicos do meu SIGA todas essas informações e isso acaba sendo bem... É simples de fazer, porque eu coloco no Word sempre o mesmo texto e eu preciso só copiar, colar e fazer alterações. Então, por exemplo, eu tenho conteúdo, só preciso mudar o conteúdo, qual é o tempo de aula síncrona e assíncrona, qual é o link para acessar. Eu não utilizo mais a, o SIGA para fazer as tarefas, porque eu tive um problema muito sério semestre passado para isso e os chamados do IFES que não funcionaram a tempo, então fiquei traumatizado, agora eu só uso os formulários do Google para resolver os meus problemas, resolver as minhas tarefas, então agora eu só utilizo os formulários do Google. Eu falo que eu coloco os meus materiais também no, no Google Drive. Eu menciono para eles que para acessar os materiais do Google Drive e para acessar os formulários do Google, você só vai poder acessar se você tiver logado com o e-mail do @aluno.ifsc, sabe? E eu percebi que isso ajuda no pessoal. Eu coloco os meus materiais também no canal do YouTube, já na minha conta institucional. Mas o que eu menciono é colocar todas essas informações de todos os tópicos da aula. É algo que acaba ajudando nessa divulgação, sabe? E nesse caso também, essa mesma solução, isso acaba se tornando útil, porque, por exemplo, semestre passado, a Fernanda acabou nos requisitando esse levantamento dessa carga horária e para mim acabou se tornando rápido de fazer, porque eu já estava fazendo isso aqui antes, bastou eu só buscar essas informações, eu tinha isso no Excel, só bastou isso eu passar para o Word, sabe? Então, como muito provavelmente precisa ser feito isso nesse semestre, então fazer essas informações nesse formato acaba sendo útil para o professor. é, o tempo de trabalho do professor acaba sendo muito menor, sabe? Tipo, em uma hora tu acaba fazendo um relatório que se você não fizer, se você tiver todas essas informações, tu faz em uma hora. Se você tiver que buscar todas essas informações no fim do semestre, você acaba levando um dia inteiro só para uma matéria. Imagine no meu caso que tenho 6 matérias, então tu acaba gastando uma semana inteira, sabe? Então isso vai uma dica para os professores também. Smartphones e grupos do WhatsApp. Por vários motivos que a gente foi comentando, o WhatsApp se mostra a ferramenta mais efetiva de comunicação. Foi o que eu comentei lá, a informação dada, a informação recebida, sabe? A principal delas é que por questões do cotidiano, do comportamento das pessoas, as pessoas literalmente dormem ao lado dos smartphones, sabe? Então, hoje, qualquer informação que você passa através dos smartphones, essas informações chegam. Contudo, existe uma questão que
Aí existe aquela questão, professores que se comunicam pelo smartphone ou WhatsApp, se possuem êxito na sua comunicação. Pela minha experiência, em comparação com os Cs de outros professores, teve casos que a relação de alunos minhas em relação a outros professores em matérias, eu tive matérias em casos que foram 3 vezes melhores, matérias em que a relação dos meus alunos foram 3 vezes melhores do que outros, sabe? Então é um número bem expressivo o número de alunos em relação a outros. Então é uma questão de se pensar em utilizar essa plataforma, ou não só a plataforma, mas principalmente os smartphones, sabe? A questão é como utilizar isso, sabe? Porque o professor possui o direito de não liberar o seu número pessoal para os alunos, isso bem como o Hubler mencionou. Algumas opções para contornar isso poderiam ser outro número para uso exclusivo para atendimento dos alunos. Isso seria uma opção, sabe? Então, ter um número somente para relacionado a atendimento aos alunos. Ter um celular específico para isso, só para atendimento aos alunos, e o professor, olha, eu vou estar somente nesse número de tal horário ali e vou atender os alunos somente nesse horário, sabe? Uma opção que o Simon fez, ele criou um grupo do WhatsApp organizado por módulos, e ele é moderado pelo coordenador do curso. Eu participo dele, mas o Simon fez isso para o primeiro semestre do curso do técnico, sabe? E uma outra opção que existe é a utilização da ferramenta institucional Google Chat, e ela possui as mesmas funcionalidades do WhatsApp e funciona nos smartphones. É uma opção que eu acho que vale muito a pena a gente explorar, sabe? O único ponto que eu vejo é que aí existe a necessidade de todo mundo, todos os professores, todos nós, na verdade, começarmos a avançar no uso das ferramentas institucionais pelos os alunos, mas é uma opção muito interessante para todos nós, professores e alunos, avançarmos no uso nos smartphones. E um outro ponto que eu vejo, que é a divulgação das ferramentas de comunicação. Algo que eu faço, que eu vejo que ajuda muito, que é iniciar as aulas, o professor comunicar e exemplificar aos alunos sobre as ferramentas de comunicação. O que eu vejo que ajuda muito é mostrar para os alunos como que se usa o SIGA, como que se usa os formulários, como que se usa o Gmail. Isso acaba, não passar só os materiais, isso acaba não resolvendo o problema, sabe? Mostrar como se usa o formulário ou o Gmail, como que se acessa, pelos meus resultados é o que se tem mostrado mais exitoso no sentido de motivar o pessoal a utilizar e, e exemplificar o uso. E falar assim, ó, fala assim, ó, vocês só vão conseguir fazer se vocês seguirem esse formato. É o que eu tenho feito e que tem se mostrado mais exitoso, sabe? E isso, se todo professor, ao iniciar a aula e em toda a aula, comunicar aos alunos que eles precisam utilizar essas ferramentas para realizar as aulas, que eles precisam atualizar as informações no SIGA, que eles precisam utilizar as ferramentas no Google, é a maneira que eu vejo que seria
uma das maneiras mais exitosas da gente conseguir atacar essa área de comunicação. E, além disso, ainda tem alguns tutoriais das ferramentas do Google. A divulgação desses tutoriais é algo que seria bem importante. Eu recebi alguns tutoriais da Fernanda e da Ana Elisa, e eu divulgo para os alunos, para eles utilizarem. Eu acho que isso tem auxiliado. Às vezes alguns alunos vêm, às vezes não, né? Mas é uma das maneiras que eu vejo para tentar divulgar isso. É a melhor maneira que eu, pelo menos, percebo que tem se mostrado exitosa. Obrigado pela atenção. Era para ser em 30 minutos, mas acabou a gente entendendo um pouquinho mais. Fico aí à vontade para falar. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu já estou aqui, né, trabalhando bastante, consegui colocar todos os alunos nos meus contatos Google, vou migrar para o Google, porque realmente o e-mail institucional, grande parte deles vai continuar não usando, e vou tentar criar o grupo de WhatsApp, pelo menos para os calouros, porque os veteranos já se organizaram, né? E fica a dica para que cada um de vocês, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por e-mail institucional ou principalmente pelo SIGA, que vocês estejam sempre tentando entrar em contato com os alunos. Que não adianta, né? Quem não procura, não é procurado. Não tem jeito. Se a gente ficar sentado esperando que os alunos venham a nós, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, infelizmente, certo? Então, agradeço a participação de todos, já estou ansiosa pelo que vai ser discutido na próxima sexta-feira, convido a todos que estejam aqui na próxima sexta-feira, porque a gente está conseguindo avançar, né? Está conseguindo avançar. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu vou encerrar a reunião.